Querido, quero que você abra a sua Bíblia no último livro das Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse. Segura aí, né, irmã? Apocalipse capítulo 1. A palavra do Senhor para nós, que o Senhor me deu nesta semana, e eu quero compartilhar com os irmãos. Fique atento, algo maravilhoso para a sua vida, para o seu coração. Apocalipse capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 12. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho de um homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Repita assim comigo: os seus olhos como chama de fogo. Amém. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por se revelar a esta igreja, se revelar às nossas vidas, por trazer, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, para nos confrontar, nos confortar, nos consolar, nos alegrar nessa noite. Obrigado pela vida dessa igreja. Assim nós oramos, somos gratos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui no livro de Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse foi escrito por um dos discípulos de Jesus, chamado João. E João aqui está numa ilha de Patmos. Foi levado preso e ficou numa ilha de Patmos, e é ali que ele teve uma revelação do Senhor. E ele diz aqui que ele teve um encontro com o próprio Jesus. João, ele teve uma revelação. Jesus aparece para João, e ele diz: escreve essas coisas, eis que vos dou uma revelação, e eu quero que você escreva essa mensagem para as igrejas. E daí vem o livro do Apocalipse, que Apocalipse quer dizer revelação. A revelação do próprio Jesus, quando ele toma o seu discípulo João, o chamado discípulo amado, e João, ele tem um encontro com Jesus. Mas quando João, ele se encontra com Jesus, foi diferente do que como João conhecia Jesus. Porque Jesus, ele veio com uma forma humana, como um homem, semelhante a João, semelhante a mim, semelhante a você. O Verbo habitou entre nós, se fez carne entre nós. E ele era homem como eu, como você, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando João agora, ele se reencontra com Jesus, numa visão sobrenatural, num algo assim maravilhoso, Jesus aparece para João de uma forma diferente, de uma forma gloriosa, de uma forma assim que João não tinha visto. E que visão maravilhosa João teve. Poucas pessoas na Bíblia tiveram uma visão celestial. Temos alguns profetas que viram, a exemplo de Isaías, Ezequiel. João também teve essa experiência de ver o trono, de ver o Senhor Jesus. E ele faz uma descrição aqui, irmãos, com o que ele sabia. A descrição que João dá do Jesus que ele viu é algo que ele descreveu conforme ele entendia, mas nós sabemos que isso aqui é muito pequeno comparado a como realmente Jesus é, porque ele é cheio de glória, de majestade. Amém? E ele aparece ali para João, e ele fala com João. João olha, de repente ele vê um homem
semelhante a um filho do homem, ele diz. Ele tinha vestes talares, a altura do peito tinha uma cinta de ouro. Aí ele vai descrevendo assim algumas coisas. Ele tinha os cabelos brancos como a alva lã. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã. Mas o que destaca aqui, e o que eu quero tomar esse texto e essa palavra, essa descrição de João, é o que ele fala dos olhos. Os seus olhos são como chamas de fogo. Quando ele olha para Jesus, ele vê que os olhos dele eram diferentes. E parecia chamas de fogo. Seus pés eram polidos, semelhantes a um bronze, queimando como numa fornalha. Eu não sei se você já viu uma fornalha queimando aquele mais de 1000 graus, muitos graus, e fica resplandecente, brilhoso, algo lindo de se ver. E os pés eram como algo assim numa fornalha. Da sua boca saía uma espada afiada, o seu rosto brilhava. Que maravilha, irmãos. Que visão João teve. Mas eu quero tomar aqui a palavra do Senhor nesta noite para destacar: os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Amém? Por quê? Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Literalmente, eu creio que João ele viu mesmo essa imagem de olhos ali como chamas de fogo. É algo que a gente nunca viu aqui na terra. Só iremos ver algo semelhante quando estivermos lá na glória, amém? Nós vamos ver também essa visão maravilhosa. Mas era algo admirável. Tanto é que quando João viu essa visão, ele caiu como morto. Ele caiu. Tamanha era a glória que estava ali. Caiu como morto, mas Jesus, ele toma ele pela mão. E ele diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aleluia. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis que agora eu vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que o inimigo ele tem tentado tirar a imagem de Cristo como um rei glorioso, como ele é, o Senhor dos senhores. Porque quando a gente vê essa aqui, de fato, como Jesus é algo assim que a gente não consegue nem imaginar, né? A nossa mente, nossa capacidade não consegue imaginar algo assim tão glorioso. Mas como é que as pessoas conhecem Jesus? Com aquele olhar triste, né? Quantos já viram quadros de Jesus com aquele olhar triste, morto, cabisbaixo? Ou pegado numa cruz, ensanguentado, com a coroa, né, de espinhos. A imagem de Jesus na mente das pessoas, como elas veem, como o mundo prega, talvez seja, agora estamos chegando no Natal, como as pessoas veem Jesus. Muitas veem Jesus como um menininho na manjedoura, o bebezinho que está nascendo no Natal. E certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem as pessoas a meu respeito? O que é que eles falam de mim? Uns dizem que tu és como Elias, outros dizem que você é João Batista, ou qualquer um dos profetas. E se nós perguntarmos para o mundo, para as pessoas, quem Jesus é para você, iremos ter várias respostas. Jesus foi um homem que pregou a paz. Jesus é aquele bebezinho do Natal. Jesus é aquele do filme, né, Paixão de Cristo, que morreu na cruz, né? Jesus é um pacificador. Jesus foi um profeta. Mas Pedro ele dá uma resposta. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Bendito és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o próprio Espírito de Deus. Então, se você tem a revelação de quem é Jesus, é porque o Espírito Santo, ele revelou para a sua vida no seu coração, amém? Glória a Deus. Ele é o Filho de Deus, sem ele nós estamos perdidos, é o Salvador, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, por causa do seu sacrifício ali na cruz. Ele revelou o seu amor, e a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna, amém? É o Cristo, o enviado, o Filho de Deus. E ele não é mais aquele que está morto numa cruz, nem enterrado no sepulcro. Jesus não é mais aquele bebezinho que nasceu humilde numa manjedoura. Aqui é um pouquinho da glória que João teve da visão do Senhor. Ele é algo maravilhoso, o Rei dos Reis todo-poderoso, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, seus cabelos alvos como a lã, da sua boca são uma espada afiada. Ele é aquele que esteve morto, mas ele não está mais morto, ele vive e reina pelos séculos dos séculos, aleluia. Glória a Deus. Jesus não está mais morto. Ele não é como aqueles quadros que você viu
de Jesus com os olhos tristes. Às vezes colocam Jesus com aqueles olhos azuis bonitos, mas um semblante triste, abatido, cabisbaixo. Mas Jesus não é triste. Quem já viu um quadro aqui de Jesus triste? Alguém já viu? Eu já vi uns. Eu não gostei muito. Inúmeras, né, Carlinhos? Jesus não é triste, irmãos. Jesus não tem um semblante triste. O semblante de Jesus é poderoso. Quando João viu Jesus, ele caiu morto. Porque a glória dele era muito grande, irmãos. Oh, que Deus tremendo nós servimos. E sabe, há uma promessa de que João fala, olha, hoje em parte nós conhecemos, né? Mas um dia nós veremos a Jesus como ele é. 1 João capítulo 3, e versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, não se manifestou, querido, você ainda não foi glorificado. Né? Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, quando ele vier buscar a sua igreja, olha a promessa que vai acontecer na sua vida. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Glória a Deus. Você vai ver Jesus como de fato ele é. Ele não é aquele homenzinho morto, pregado na cruz, nem um bebezinho. Ele é cheio de glória, de autoridade. Ele é o Rei dos Reis. Quantos querem ver isso? Amém? Glória a Deus. Haveremos de ver como ele é. E eu quero ainda, como eu falei, destacar aqui, os seus olhos como chama de fogo. Por que os olhos são como chama de fogo? Quando eu paro para analisar e pensar e refletir, tentar imaginar essa cena. Os olhos, o olhar, ele tem um poder, né? Muito grande. Quando você olha assim para uma pessoa nos olhos, algo é forte, é poderoso. Imagine você olhar firmemente nos olhos de Jesus, né? E os olhos dele é como chama de fogo. Quando você olha para Jesus. E aquele olhar, quando João viu Jesus, com aqueles olhos como chama de fogo. Primeira coisa que eu entendo assim, por que os olhos dele é como chama de fogo? Porque é um olhar penetrante. Quando Jesus ele olha para João, e ele tem aquela imagem, os olhos dele como chama de fogo. É como se Jesus ele soubesse tudo de João. Os olhos como chama de fogo significa que Jesus, quando ele olha para você, ele sabe tudo da sua vida. Não tem segredos para ele. Não tem segredos para os olhos de Jesus. Ele sabe tudo na sua vida. Sabe o mais profundo. Toda a vida de João naquele momento. João entendeu que quando Jesus olhou para ele, João entendeu, ele sabe tudo de mim. Ele tem uma revelação, naquele momento o Espírito de João tem uma revelação, ele sabe tudo da minha vida. Porque o olhar dele sabe todas as coisas. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Ali no Salmo 139. Davi já sabia disso. Que não há como se esconder do Senhor. O seu olhar é penetrante. Salmo 139 diz, o Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, penetras nos meus pensamentos. Aí no versículo 7, ele diz, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subir aos céus, lá tu vais estar. Mas se eu descer ao mais profundo abismo, lá também tu estarás. Se eu tomar as asas da alvorada e sair, e me deter no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como se esconder de Jesus. O olhar dele é penetrante. E o salmista escreve, não tem como fugir. Ainda que eu tomasse as asas, se tivesse asas, e eu saísse voando para me esconder lá nas montanhas, Jesus estará. E se eu tomar um barco e for lá para os confins dos mares, no meio dos oceanos, ele vai estar lá também. Não tem como fugir. O seu olhar é penetrante. Tudo ele sabe de você, querido. As suas dores, as suas alegrias, seus momentos difíceis, as suas orações. O olhar dele é penetrante. É como chama de fogo. Ele sabe do seu oculto. Ele sabe o que se passa na sua vida, no seu momento de dor, de oração, de lamento. Ele sabe o que se passa quando você deita assim na sua cama e repõe a sua cabeça no seu travesseiro. E por vezes você está preocupado. E você às vezes chora. E suas lágrimas, tenha certeza que ele sabe todas as suas lágrimas. Ele sabe o que você faz no escondido. Ele sabe o que você vê no seu celular.
Ele sabe o que você vê no seu computador, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele sabe o que você faz no seu trabalho, ele sabe o que você faz em sua casa. Ele sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Quando ninguém te vê, quando você olha ao redor, não há ninguém ao seu lado, os olhos dele são como chamas de fogo e ele tudo vê, tudo sabe de você. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Seus olhos como chamas de fogo. Quando João ele vê aquilo, ele tem essa percepção. Jesus tudo sabe. E não dá para se esconder dele. Segunda coisa que eu entendo, quando João fala, olha, seus olhos são como chamas de fogo. É porque Jesus, com esse olhar, ele é julgador. Ele julgará todas as nações. E a palavra do Senhor diz que ele vem para julgar. Com fogo consumidor. Ao mesmo tempo que o olhar de Jesus é constrangedor, é penetrante, também é um olhar de justiça. Também é um olhar que vem para julgar o mundo. E julgará com fogo. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Assim diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11 e o versículo 22. Ele faz justo falar isso. Considerai, pois, irmãos, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, tu serás cortado. O que Paulo diz? Olha, Deus é bom. Deus é bondade. Mas ele também é severo. Severo para com aqueles que desobedecem. Com aqueles que recebem a palavra e não quer seguir. Porque haverá um dia que o Senhor virá julgar essa terra. E todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E há uma pregação, queridos, que tem crescido muito nesses dias. E o inimigo, que é aquele que distorce a palavra do Senhor, para que muitos não alcancem a verdade e a revelação. Eles ficam só aqui, considerai a bondade de Deus. Deus é bom, amém? Deus é amor. Sim, mas Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas a própria palavra do Senhor diz que Ele é severo com aqueles que são desobedientes. Então, se você só toma a parte que Deus é amor e acha que Deus ele vai te aceitar do jeito que você acha que tem que ser, você está perdido. Porque há algo a nós obedecermos de Deus. Deus é amor. Mas muitos se esquecem ou são ignorantes ao saber que Deus também julga as nações e julgará essa terra. Julgará a todos. Jesus disse assim, olha, temei aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Não tenham medo dos homens dessa terra, Jesus disse. Não tenham medo dessas coisas. Se vocês vão temer, temam uma pessoa. É o próprio Deus. Porque Ele sim tem poder de lançar a nossa alma no inferno. Então, se não há temor dentro de você contra isso, querido, cuidado. Porque é o temor que nós precisamos ter de que realmente Jesus, Ele é julgador e o justo juiz. Quantos entendem isso aqui, amém? Amém. Imagine, irmãos, olhos como chama de fogo. Eu fico imaginando Jesus quando olhava aqueles hipócritas, aqueles fariseus religiosos. Eu acho que aqueles fariseus tremiam. Imagine o olhar fulminante de Jesus. Hipócritas, raça de víboras. Mesmo se fosse eu já tremia da misericórdia. O olhar de Jesus, fulminante, olhos como chama de fogo. Agora imagine no dia do juízo, Jesus com os olhos como chama de fogo, diante de hipócritas, que não querem se arrepender, irmãos. Quem é pai, quem já foi filho vai entender isso. Quando o pai está bravo com o filho, que dá aquele olhar... Quem já viveu isso aqui? O pai dá aquele olhar, misericórdia, as pernas tremem. Oh, meu Deus do céu. Quem está me entendendo aqui, amém? Imagine o olhar fulminante. Olha como chama de fogo. Do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que é um olhar de amor, um olhar de misericórdia, também é um olhar de justiça, que vem julgar a terra.
Isaías, quando ele teve a visão do trono do Senhor, ele teve mais ou menos esse sentimento. Porque quando ele viu o trono do Senhor, ele viu querubins, né? Serafins, querubins ali ao redor do trono, querubins. Ao redor do trono, louvando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele viu aquela imagem, que foi que ele disse? Ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu sou um homem impuro, um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo imoral, um povo de lábios impuros também. Estou perdido. Porque quando a gente se depara com a glória e a santidade do Senhor, nós vemos o quão falhos, quão pecadores nós somos. Por isso que Isaías disse: eu estou perdido. Mas aí o que é que o Senhor faz? Um anjo pega uma brasa, voa em direção a ele, toca nos seus lábios, e a iniquidade dele foi perdoada. Aleluia. Esse mesmo Deus que é julgador, ele também é perdoador. Quando nós nos deparamos com a glória, com os olhos do Senhor, que são olhos como chama de fogo, nós enxergamos o quão falhos nós somos, o quão pecadores nós somos, e como nós necessitamos desse perdão, dessa glória em nossas vidas, para alcançar restauração. Amém? Quando vocês estão me entendendo aqui, aleluia. Olhos como chamas de fogo, é um olhar amedrontador, irmãos. Porque lá no capítulo 19, João também, ele repete novamente a figura de Jesus agora sobre um cavalo branco. E uma coisa interessante também que ele fala: eu vi o Senhor sentado num cavalo branco, e a sua face é como a de um leão. E ele repete: os olhos eram como chama de fogo, mas a sua face é como a de um leão. Eu não sei se você, quando vê um leão, você não fica com medo, mas dá um medinho para mim quando eu vejo um leão. Quando você vê aquele cachorro brabo, aquele pitbull, vem na sua... Misericórdia. Imagine leão. Então, como é porque ele diz a sua face como leão? Porque, irmãos, a face do leão é a face de alguém valente, alguém conquistador. Não é aquela face de alguém bonzinho, um gatinho bobão, não. É a face como de um leão, conquistador, que vem para vencer, para julgar. Quem está me entendendo aqui? Amém? A face como de leão. Ele disse: olha, a face dele é como de leão. Ou seja, é alguém valente, que vai para conquistar. Porque ninguém vence o leão. Não era um gatinho, mas algo que dava medo, dava temor. E tem gente que fica desafiando Deus, né? Tem gente que fica brigando com Deus. Tem gente que fica batendo no peito e discutindo, achando que Deus está errado. Mas se tomasse uma olhada na face como um leão com olhos de chama de fogo, saia correndo, desculpe. Falta temor. Falta entendimento de quem ele é. A sua face é como de um leão, valente, julgador, conquistador. Mas ao mesmo tempo, ele é bondoso, perdoador e amoroso. Aleluia, glória a Deus. Ele é julgador. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo. Terceira coisa que eu entendo de Jesus, que tem os olhos como chamas de fogo, é que é aquele olhar caloroso, amoroso. Um olhar que lhe cativa. Um olhar amigo. Um olhar que lhe constrange. Porque ao olhar a face de Jesus, não tem como você não amar. Ao olhar a face de Jesus é um olhar tão penetrante, tão caloroso, que te faz chorar, que te envergonha, de tanto amor que ele tem para te oferecer, e você tem dado tão pouco para ele. Ao olhar a face de Jesus, o olhar dele é tão caloroso, tão aconchegante, que você sente o desejo de adorá-lo cada vez mais, de se apegar cada vez mais a ele. Porque ao olhar para Jesus, você entende que ele te ama muito, que ele quer você perto dele. Um olhar dele como chama de fogo, porque ele te atrai, te chama para perto. Ele diz: eu te amo, filho, eu te aceito, eu quero você aqui perto comigo. Esse é o olhar do Senhor, os seus olhos como chama de fogo. É um olhar cativante, que nos apaixona, te chama para perto,
aquece o teu coração. Oh, como eu quero me encontrar com o meu amado. Que esse momento será maravilhoso em nossas vidas, pois o olhar dele é amoroso. A quarta coisa que eu entendo dos olhos como chama de fogo do Senhor Jesus é que ele nos purifica, nos refina. Assim como o fogo ele refina, ele purifica. Quando Jesus ele olha para nós, ele vê virtude. Quando Jesus ele olha para nós, ele nos vê como príncipes, como princesas, como reis. E quando Jesus ele olha para nós, os olhos dele como chama de fogo, é como ele dissesse assim: filho, eu quero te refinar, eu quero te purificar, porque o fogo ele refina, o fogo ele tira as impurezas, o fogo ele vai te capacitar, ele vai te forjar. As melhores armas, as mais resistentes, são aquelas que são forjadas no fogo. São forjadas, então elas são resistentes, são fortes. E o olhar dele como um fogo, ele vem para te forjar. Ele vem para queimar o pecado. Ele vem para purificar a tua vida. É o olhar purificador do Senhor Jesus. Assim como ourives que lançam fogo ali naquela pedra bruta. Se você pegar uma pedra de ouro, ela vem toda suja, cheia de impurezas, e ela ainda não tem tanto valor por causa que está ainda cheia de impurezas. Mas o que é que o ourives faz? Lança fogo, coloca na fornalha, e ele vai lançando fogo, vai purificando, e aquelas impurezas vão saindo, ele vai jogando no canto, até que o ouro fica o quê? Totalmente purificado. E quanto mais fogo, mais puro é o ouro. E sabe quando o ourives ele para de lançar fogo? Quando o ouro começa a refletir. Quando ele começa a se enxergar no ouro, ele vê a imagem dele. Então ele diz: está pronto, está purificado. Bem assim somos nós. Seremos forjados, purificados no fogo por provas que passamos nessa vida, querido. Mas esse fogo que o Senhor, essas provas que nós vamos passando, é para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. E cada vez que somos lançados nessas provas de fogo, e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Quem está me entendendo aqui, amém? Aleluia. Os olhos dele são como chama de fogo. Quando o Senhor Jesus ele te olha, ele vê virtudes. O mundo vê lixo em você. Satanás ele vê acusação em você. O mundo ele te vê como alguém qualquer sem valor. Mas quando Jesus olha para ti, ele vê algo penetrante, ele vê algo valoroso, ele vê uma herança eterna, ele vê um tesouro e virtudes para você. Ele te vê como alguém maravilhoso, alguém criado por ele, para ter uma vida triunfante, abundante, junto com ele. Quantos creem nisso aqui, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19. É o texto que eu me referi aqui há pouco, onde fala mais uma vez, quando João ele vê novamente o Senhor. E ele vê o Senhor triunfante, vencedor, como ele é. Apocalipse 19, e versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha isso, irmãos. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, que quer dizer:
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Ele vem para vencer. Ele vem para julgar. Ele vem para reinar. Esse é nosso Jesus. Oh, seus olhos como chamas de fogo. É um olhar penetrante que tudo sabe na sua vida. Tudo conhece. Sabe tudo, as suas necessidades, as suas orações, tudo que você faz no oculto, o olhar do Senhor Jesus sabe. É um olhar como chamas de fogo, porque Ele é um julgador. Ele virá julgar a terra e julgará como fogo. E aqueles que não seguirem, não se renderem, não entenderem, serão julgados por esse rei que vem montado num cavalo branco e vem julgar a terra. Sua face é como um de um leão. Seus olhos são poderosos como chama de fogo. Ao mesmo tempo que Ele é julgador e Ele é penetrante, Ele é amoroso. Ele te ama. Ele te olha com um olhar compassivo, com compaixão, com amor. Porque Ele quer que você esteja perto dEle. Ele tem o melhor para a sua vida. E quando Ele te olha também, Ele extrai o melhor de ti. Ele te olha e Ele vê coisas que os outros não enxergam. Ele te olha com um olhar de fogo, porque Ele sabe as virtudes que tem dentro de você. Ele sabe o valor e o tesouro que há dentro de você e que Ele quer revelar para a sua vida. Então, quando Jesus Ele te olha, Ele te vê como alguém valoroso, alguém realmente, um tesouro, algo precioso, uma obra-prima de Deus. Esse é o olhar do Senhor sobre a tua vida. Quantos creem nessa palavra aqui? Amém? Aleluia. Quantos um dia verão esses olhos como chama de fogo ali? Você deseja isso na sua vida? Fica de pé, a gente vai orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esteja orando nesse momento, querido. Oh, Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Esse olhar que nos constrange, Senhor, que nos traz para perto de Ti. Esse é o teu momento de você orar agora, falar com Deus, e deixar esta palavra fazer efeito no seu coração. Que essa palavra ela venha trazer temor dentro de ti. Que essa palavra venha trazer constrangimento, desejo cada vez mais estar perto do Senhor Jesus. E que Ele possa olhar esta igreja com seus olhos poderosos, penetrantes, julgadores, e ver em nós verdadeiros servos, e ver em nossas vidas adoradores. Não há como se esconder dos olhos poderosos do Senhor, querido. Talvez seja o momento então de você se arrepender dos seus pecados. Porque como nós vemos, os olhos deles são penetrantes, são julgadores, são como chamas de fogo. Então não tem como nos esconder dele. Talvez seja o momento de você se arrepender, pedir perdão por aquilo que está desagradando o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando no oculto te desagradamos. Ensina-nos os teus caminhos, Senhor. Ensina-nos a te agradar. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Porventura aqueles que, Senhor, têm se sentido abandonados, distantes do teu amor, da tua graça, que eles possam contemplar nessa noite esse olhar caloroso, esse olhar de amor que aquece os nossos corações, o olhar que fala as nossas vidas, o quanto tu nos ama, nos perdoa, nos aceita. Oh, maravilhoso Deus, que o teu olhar possa trazer em nós esperança, porque tu enxergas em nós coisas que nós não sabemos. Tu enxergas em nós virtudes que nós nem buscamos, nem acreditamos, por causa da nossa incredulidade, por causa,
Senhor, a nossa infidelidade. Mas nos ensina a nos enxergarmos assim como Tu nos vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que o seu coração esteja voltado ao Senhor. Oh, aleluia. Você pode louvar ao Senhor, você pode erguer a sua voz em adoração nesse momento e comece a glorificar, exaltar ao Senhor por tudo que foi ministrado aqui na sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Declarem. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja exaltado, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Que santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vamos declarar mais uma vez. A sua face. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado, Senhor. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. E seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Adorado.
em nosso meio. Teu nome é exaltado sobre toda a terra. Seja adorado, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Aquele que está entre nós, seja adorado, exaltado entre as nações. É o Rei dos Reis, é o Senhor Todo-Poderoso. E diante dele, todos os joelhos se